Como que uma empresa começou com 400 quilos de carne e se tornou hoje uma das maiores nesse quesito no Brasil? É nesse episódio que você vai saber tudo isso e muito mais. Recebemos hoje Carlos Henrique, gestor aqui do Grupo Rio Mar. Fica com a gente e você vai conhecer tudinho dessa história, que é uma empresa aqui de Cacoal que está conquistando o Brasil. Quando você escolhe um produto FEMAR, escolhe confiança. Cada lote é testado com rigor. Só chega ao mercado o que a gente confia. Qualidade não está só no rótulo, está em cada detalhe. Com a Uninternet, sua casa vira um verdadeiro estádio de futebol. São 650 MB de velocidade, mais app premium para você não perder nenhum lance. Além de concorrer a uma televisão Smart 65 polegadas, uma JBL e uma camisa oficial da Seleção Brasileira. Aproveite, essa oferta é exclusiva. E vive a emoção do Hexa sem travar. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao Pod Rondônia. Hoje aqui, gente, o nosso podcast recebe um convidado que traz consigo uma trajetória construída entre grandes marcas, gestão comercial e desenvolvimento de negócios, mas que atualmente representa uma das empresas mais tradicionais e respeitadas aqui do estado de Rondônia. Nosso convidado é Carlos Henrique de Oliveira, gestor comercial do Shark Rio Mar, que é uma empresa nascida em Cacoal, gente. A gente fala aqui diretamente de Cacoal. E a empresa hoje tem o nome, leva, na verdade, o nome de Rondônia para diversos estados brasileiros como Amazonas, Bahia, Pernambuco, Acre, Pará e Mato Grosso. E se eu deixei faltar alguma aqui, ele vai esclarecer para a gente. Carlos, seja muito bem-vindo ao Pod Rondônia. Enfim, Obrigado. Estamos aqui, né? Obrigado, Rô. Demorou, mas viemos, né? Tudo bem, pessoal? Boa tarde, né? Sábado, né? Na verdade. Pois é, hoje o Pod Rondônia está diferente. Dificilmente, sabia, a gente grava no sábado. Olha aí, ó. Mas hoje estamos aqui, sábado com Shark Rio Mar hoje. Maravilha, maravilha. Obrigado pelo convite. Me sinto lisonjeado, né? Levar o nome do Shark Rio Mar além das fronteiras de Rondônia, acho que é um dos princípios, uma das missões que eu já fiz um ano agora, né? E o que a diretoria pede, né? Prorrogar esses 30 anos para mais 30 anos à frente, entendeu? Essa é uma das nossas missões lá dentro. Maravilha. Mas, Carlos, já quero começar perguntando porque você é filho da terra, né? Sou. Você é de Rondônia, Porto Velho. Exato. Depois teve uma trajetória aí em Manaus, né? Isso. E, assim, o que é essa trajetória toda, né? Em lugares tão, assim, raízes aqui no norte. O que isso marcou nessa tua trajetória realmente profissional? Gente, eu nasci em Porto Velho, né? Sou de 76, né? Vou fazer 50 anos agora em novembro. E em 2007, quando eu entrei na antiga Faculdade Faro, né? Já não existe mais, eu cheguei no momento que eu queria expandir meu lado profissional, né? Então, o que eu iria fazer, né? E eu fui para Manaus, foi a primeira porta de entrada que eu, profissionalmente falando. Fui para lá, trabalhei na época como vendedor, né, de uma empresa, depois migrei para uma consultoria de representação comercial e aí fiquei abrindo portas para uma antiga telefonia à época muito famosa, né? Foi graças a essa empresa que eu conheci uma outra que eu acabei entrando lá dentro, que era uma Laticínios aqui de Rondônia também, uma famosa Laticínios aqui de Rondônia, que ainda existe.
foi a porta de entrada, né, digamos assim, para a área comercial. Eu cresci nesses 18 anos que eu passei lá em Manaus, né, de uma forma avassaladora, né? Eu sempre digo que a gente tem que buscar aquilo que a gente gosta de fazer, o que ama fazer, né? Então, essa parte comercial, de vendas, né, lidar com pessoas, já estava comigo enraizada mesmo, né? Meu pai é comerciante, meu pai tinha uma rede de açougues lá em Porto Velho, né? Casa de carne Oliveira, depois passou para casa de carne mineira, e aí chegou um momento da vida dele que falou, não quero mais, vou me aposentar. E à época eu achei que ia herdar, digamos assim, esse caminho, né? Mas ele foi um homem muito sábio, né? Ele falou assim, não, segue um caminho, vai se profissionalizar, porque o comércio é como sempre dizem, né? É uma escravidão diária, né? Você tem que estar lá e você tem que fazer parte disso. Sim. E ele cria algo melhor para mim, né, digamos. Foi quando eu saí e fui para Manaus e foi o que fui dando certo lá dentro mesmo, me profissionalizei, fiz outras especializações em marketing também. Então, era justamente isso que eu iria te perguntar, né? Você teve essa sua formação aí, tanto na área comercial, como marketing, logística, né? E, assim, o que mais te marcou nesse período, assim? Porque são funções diferentes. Sim. Eu sempre falo que lidar com pessoas diariamente é o que você tem que prezar muito, né? O lado comercial, né, da gente estar buscando sempre novos desafios, novos clientes, né, e entender o que a tua empresa atualmente quer é o que eu vejo como princípio, né? Eu fiz marketing para entender mais o mercado naquela época e o que a gente tinha de novidades à frente, né? Eu fiz logística, a minha especialização, porque eu precisava fazer logística naquele momento lá em Manaus, porque Manaus tem uma particularidade ímpar, né? A gente tem poucas estradas que ligam, a 319 é só uma delas, né? E tudo que você precisa ou vinha pela 319 ou vinha cabotagem marítima ou fluvial, né? Aéreo nem se conta porque é uma logística muito cara. Então eu precisava entender aquele momento que eu estava prestando serviço para a empresa que eu estava. E isso foi me engrandecendo, né? Então os desafios que eu tinha marcantes da época lá e adventos que vieram também foi lidar com esses momentos, né? O mercado é muito, muito volátil, Rô, e se você não tiver preparado para essa volatilidade, você de repente pode tropeçar e não dar certo com a tua organização ou com o teu empreendimento. Então você tem que estar sendo adaptado dia a dia, mês a mês, o que você quer para a tua marca ou para o teu negócio. Você disse que, né, já trabalhou aí com grandes marcas, né, integrou aí grupos grandes como o Boticário. Sim. E o que né, pós estar nesses grandes grupos aí também, que levou você a aceitar esse convite para hoje estar no Charque Rio Mar? Exato. Quando eu comecei a carreira mesmo, né, eu pertenci ao grupo da Goiás Minas, que é aqui de Jaru, né, o grupo Italac. Comecei como representante comercial com eles, depois parti para a gestão comercial de vendas lá dentro mesmo, com um time que a gente adquiriu. Depois voltei, né, para cá, para Rondônia, né? Eu já voltei em 2023, foi a convite de uma distribuidora local que fazia essa distribuição das marcas do grupo Boticário, né? Não dos franqueados, que os franqueados é uma outra gestão, mas das marcas que tem Ciage, Vult, Nina, entre outras do Grupo Boticário, que muitas vezes as pessoas não sabiam sobre isso. Então, o desafio foi pegar essa distribuição, pulverizar as marcas do Grupo Boticário dentro do estado de Rondônia, Acre, e até então a gente tinha pego também o Mato Grosso, nos canais de farma e perfumaria, exclusivamente esses canais. Aí, com o tempo, a gente entrou na rede alimentar também. Então, foi um desafio gostoso, eu sempre falo. Eu, numa área alimentar, indo para a área do cosméticos. E eu falei, gente, e agora? Como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou entender esse lado, esse universo feminino, né? Que preza, né, tudo, né? Eu estudei. Eu queria entender o lado feminino, por que o motivo do batom, por que o motivo do protetor labial, para que fazer uma hidratação antes da maquiagem, por que eu uso água micelar, e até então eu achava que água micelar era só para, né, para o público feminino, mas o homem também pode usar, o masculino, então isso foi engrandecendo, né? E aí
construímos essa carreira lá dentro, né, essa história dentro da La Norte Distribuidora, junto com o Grupo Boticário. E aí, em 2024, mais ou menos por 2025, apareceu uma oportunidade com o Shark Rio Mar. Até então, o LinkedIn da vida, né, a gente conversando um pouco com umas pessoas, e aí um parceiro meu falou, Carlos, tem uma indústria do interior de Rondônia, está precisando de um gestor comercial, que ela quer alavancar a marca dela, né, fortalecer a marca dela, saindo dessa praça de Rondônia, né? E eu falei, cara, deixa eu ver essa história, deixa eu entender. E o que me pega muito nisso, Rô, é a história, é o legado que toda marca tem, né? O Shark Rio Mar fez 30 anos, né? O que exatamente te conquistou nessa história? A história do Shark, a história. Como começou, né, do cofundador, o seu Dino, né? Ele já não está mais conosco, faleceu em 2023. Né, como ele veio para cá, né? Raízes paranaenses, foi para Nova Brasilândia, entrou numa carreira política à época, como o próprio meu diretor, aqui a segunda geração, falou, não deu certo, veio com, como a gente fala, né, com a violinha na sacola para Cacoal, os irmãos à época aqui com açougue ajudaram ele, e aí, com 500 quilos de carne, começou a história do Shark Rio Mar. Essa história foi me conquistando, porque foi o diretor, né, o seu Marlon Olsen, que me falou à época que a gente estava conversando. Isso me conquistou. E por ser uma indústria rondoniense, por ser uma indústria que tem força, né? Falei, cara, eu quero aceitar esse desafio. O propósito que eu tinha, né, que eu estava procurando como profissional, Carlos, né? Falei, cara, eu achei, é esse que eu quero. Eu quero fazer parte dessa história, eu quero fazer parte de mais 30 anos, né, do Shark Rio Mar. Esses 30 anos que foi construído com pessoas que estão lá dentro hoje, que têm 22 anos de carreira, 15 anos de carreira, eu falei, eu quero fazer parte. Essa foi um dos motivos que me fez ir para o Shark Rio Mar. Mas assim, você conta a história, né, que pelo jeito nasceu realmente assim, da necessidade ali, como quase todo brasileiro, Sim. de sustentar, né, realmente uma família, né, Isso. e isso que nasceu. Mas dessa história que você está contando, que nasceu para hoje, o que sustenta, assim, entendeu? De quando nasceu até hoje, assim, o que tem nessa essência? A visão, a missão do Shark, né, os valores que eu sempre olho, né, dia a dia lá dentro, parte da diretoria em si, a marca levar até o cliente, né, até o nosso cliente de uma forma única, né? O Shark hoje é uma iguaria alimentar, né? Então, quando você constrói essa história e você chega, né, porque lá, eu tenho uma história de uma marca, de um produto, né? O que eu tenho que fazer para isso permutar para outras praças, para outros tipos de clientes, que às vezes são clientes que nem conhecem o nosso produto, né? Então, levando a história, levando a segurança alimentar, do que o produto como é feito, né? E os 147 colaboradores, hoje é o que a gente olha lá dentro da indústria. A gente tem 147 famílias diretamente ligadas ao Shark, né? Fora os indiretos, né? E a gente busca isso. Dia após dia, construir, permanecer com essa visão, com essa missão que o Shark tem. Entendi. E assim, você falou há pouco, né, no fundador, senhor Dino Olsen, né? Uhum. Tive o privilégio de conhecer o senhor Dino, mas assim, em relação a ele, né? Qual a importância do senhor Dino para a marca Rio Mar, né? Uhum. E qual o legado que realmente ele deixa? O seu Dino, não tive a oportunidade de conhecê-lo, né? Mas pelo que eu ouço sempre nos bastidores, né, das pessoas que têm 20 anos lá dentro da empresa, 15 anos, era um senhor de muita força, muita personalidade. Eu lembro de umas histórias que contam, né, que ele, até da minha diretora financeira, a Eliane, ela fala, Carlos, o seu Dino, né, para os íntimos, né, ele fazia questão de fazer o pagamento dos funcionários, naquela época, Rô, de que o pagamento era feito com cheque. De chegar, vinha as pessoas, né, receber, ele entregar o pagamento pessoalmente para cada funcionário, né? Isso era uma das coisas importantes que me marcaram. Quando eu ouço, né,
como um homem, né, construiu essa força, né, essa marca, vindo de Nova Brasilândia, né, como você colocou agora há pouco, né, empreender no Brasil não é fácil, né, não vai ser fácil. Eu já fui empreendedor também. Então, o que eu faço para poder seguir os passos que o seu Dino colocou lá dentro da indústria, né? Além da força, além da perseverança, né? Então, uma coisa que eu ouço também muito, o seu Dino, ele ficava todo santo dia, chegava na indústria, era o primeiro a chegar, como todo grande proprietário, né? Entrava na indústria, entrava na produção e via os processos produtivos, desde a hora da recepção da matéria-prima, né, até a finalização, né, que é a embalagem do produto para a comercialização. Então, isso, diariamente, a gente aplica lá dentro. Com o nosso diretor até hoje também, o seu Marlon. Né? Então, ele é o primeiro a chegar, né? Eu chego junto também, às 6h30 a gente está lá junto. Ele veste a roupa de produção e ele vai lá para dentro. Vai lá para dentro, olhar a recepção da matéria-prima, olhar aquela produção feita do charque no momento que precisa ser salgado, depois ir para a extensão do varal para receber os raios solares, né, que o charque é um produto natural, né, não passa por nenhum processo aditivo químico. E isso é todo dia, Rô, todo dia. E é isso que me faz ter como exemplo essa força, né? Essa perseverança, essa atitude da família Olsen perante a marca do Charque Rio Mar. Então, e assim, Carlos, você comentou em, né, algo que começou aí com 500 quilos, 500 quilos. De carne, e para estar na estrutura que está hoje. Para quem está nos acompanhando, que ainda não conhece realmente a história aí dessa estrutura do Charque Rio Mar, eu queria só que você, né, ajudasse as pessoas a entenderem o que é sair aqui de 500 quilos de carne e hoje estar onde está. Hoje a capacidade de produção do charque é 300 toneladas mês, né? A gente pode chegar às 400 e graças a Deus, Rô, esse mês nós iremos bater meta ultrapassando o mês passado. O mês passado foi 347, esse mês a gente já está com 350 e está caminhando para o finalzinho agora do mês, semana que vem, bater as 400 tons. Isso é um recorde, né? Então, sair de 500 quilos para umas 400 toneladas, né? Ouvi isso também, que era o sonho do seu Dino. Então, acho que a gente vai comemorar com chave de ouro semana que vem, né? Você olha para dentro de si e vê essa etapa sendo construída por todos, não é por só pessoa, né? Então, para quem não conhece, o Charque Rio Mar, ele não é um frigorífico. Ele é uma indústria de beneficiamento do produto. Então, a gente compra as matérias-primas dos frigoríficos homologados da nossa região, né? Fiscalizados pelo Ministério da Agricultura, cifados, né? Essa matéria-prima chega para a gente beneficia, né? Desossa, né? Hoje o carro-chefe do charque é o ponta de agulha, né? Então a gente desossa essa matéria-prima, vai para o setor de salga, que fica em torno de 5 dias lá dentro. Depois desse setor, passa pelo setor do varal, onde ele fica exposto numa área protegida, ambientalmente falando, né? Uma área protegida, recebendo raios solares. E é isso que é uma das características positivas do charque. Hoje, quando eu olho o meu concorrente, ele sempre busca a produtividade da aceleração do produto para chegar ao ponto do charque. Então, tem alguns concorrentes que têm aditivo, como nitrato, né? E é para conservar o produto por mais tempo. O nosso não. Ele é sal, matéria-prima, carne bovina, né? E a luz solar. E isso, né, que é uma das características do sabor do produto, né? A gente consegue colocar o charque com os seus 180 dias de validade, né, e chegando nessa capacidade de produção, 300 tons ou até 400 toneladas mês, né? A gente quer muito, muito bater essas 400 e continuar com elas, né? Dentro, sim, da qualidade do produto, da segurança alimentar. A gente bate muito isso, tá, Rô? A gente preza muito a segurança alimentar. O nosso produto chegar na tua mesa, da tua família, da forma correta que tem que ser, né? Isso é um dos princípios nossos lá também.
Ah, legal. E hoje, Carlos, né, o Shark está em vários estados brasileiros. Sim. E assim, em que momento que vocês assim entenderam que estava deixando de ser uma marca regional para se tornar de fato, né, uma marca nacional brasileira? Na década de 90, quando o Shark se iniciou mesmo, né? O Seu Dino já buscava essas outras praças, né? Pelo que me relataram, né? A Força Maior aqui dentro de Rondônia, né? O produto já estava com selo de inspeção federal, então por que não almejar outros locais? Um deles, né? Mas o primeiro foi Manaus, Amazonas. Ele mesmo foi lá, conheceu a praça, né? O Marlon conta a história que era um plano desafiador, né? Porque, cara, Manaus é uma metrópole de 2 milhões e tantas pessoas lá dentro. Cultura, predominantemente falando peixes, né? O prato principal deles. E aí eu falei, cara, entrar com o Shark lá dentro, como fazer, onde fazer, né? Quem vai fazer. Mas foi a primeira, digamos assim, porta de entrada, foi Manaus. E dali a gente saiu, né? Fomos para o Nordeste, né? Fortalecer na Bahia e no Pernambuco. Muita gente pergunta assim, Carlos, mas Nordeste é a terra do Shark, né? Ou do jabá, famoso jabá conhecido. Eu falei, tudo é a tal da necessidade, né? Quando nós entramos na Bahia e no Pernambuco, né, a gente vendendo o nosso Shark lá, a gente teve grande competitividade com os regionais. E o que diferenciou muito foi a questão do sabor, né? O Shark é tradicional. E culturalmente falando, quem tem descendência nordestina, e nós, como os rondonienses, em sua maioria, nós temos essa descendência, todos falam, né, que o Shark tem esse sabor que é o do Shark original, o tradicional. Mas também a necessidade de vender no Nordeste não foi só por vender. A gente tinha que buscar outra matéria-prima que está lá, em Mossoró, lá no Rio Grande do Norte, que é o sal. Poxa, mas o sal, eu achei que o sal, né, fosse um sal comum, não. O sal a gente tem que buscar em Mossoró, que é um sal próprio para o Shark, né? Sem condimentos também, sem iodo, é o sal original que a gente chama, né? E a gente vai carregado com as nossas carretas, né? E voltamos carregados com sal. Então, hoje falando, né, a gente está muito forte. Bahia, Pernambuco, né? Região Norte, a gente está fortemente presente dentro de Rondônia, o Acre, o Amazonas, Roraima e recentemente a gente entrou no Mato Grosso e no Pará também. Então, a nossa pretensão é pegar essa área todinha do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que é o nosso vizinho aqui do lado do Mato Grosso. E lá se vão, né, aí mais de 8 estados, né? São 9 estados hoje. Exatamente. E qual o maior desafio dessa expansão? Primeiramente é a logística, né? A gente tem nossa frota própria, mas graças a Deus, eu falo para o seu Marlon, né? O melhor cenário é dormir pensando no que temos a vender, né? Graças a Deus a gente está com mais demanda de oferta de pedidos do que de produção. Mas a logística é um ponto desafiador para a gente, né? Falando dessas praças, né? A concorrência também, né? Hoje a gente sabe que as charcarias, né, como são conhecidas, aonde elas estão colocadas no Nordeste, elas têm a vantagem de estarem mais, primeiramente, dentro do PDV do que a gente. Então, quando eu vendo, um exemplo, eu vendo para a Rosângela Supermercados, lá da Bahia, né? E a Rosângela me pede o produto hoje, uma carga de 10, 15 ou 20 toneladas, eu levo essa média de 20 dias para chegar lá, né? E meu concorrente, ele bate de frente comigo com isso, né, cara? Eu estou primeiro do que o Shark Rio Mar. Mas a nossa pretensão futura se Deus permitir, termos um CD no Nordeste para o nosso produto estar lá pronta entrega. Produzir, entregar lá dentro, entendeu? Igual nós fizemos aqui dentro de Manaus. Manaus, a gente tinha essa particularidade, né, da deficiência logística. E hoje nós estamos com o nosso CD, né, desde novembro do ano passado. E hoje, graças a Deus, não tem mais esse risco de faltar produto, né? Porque, comercialmente falando, né, a gente tem que estar primeiro em tudo que é canto, né, de exposição, né? Os PDVs aí é super competitivos os espaços. Se você não tiver presente, o concorrente vai lá e te engole, entendeu? Então a gente tem que estar presente com o nosso produto. Entendi. Mas assim, Carlos,
teve até uma palavra que você utilizou, né? Que é volátil, né? E sabemos que a carne bovina, ela acaba oscilando Sim. muito a questão de preço, Sim. né? E várias outras coisas. Como hoje que a empresa lida com esse cenário? De uns 8 meses para cá, essa questão da carne deu uma disparada, né? Falando de arroba, primeiramente. E como sempre o nosso diretor fala, boi é boi, carne é carne, né? Às vezes a arroba do boi aumenta, mas o preço da carne em si não acompanha. Mas já dos 8 meses para cá, as duas vieram juntas, né? A arroba do boi veio crescendo, valorizando, na verdade, e a exportação da nossa matéria-prima de proteína vermelha também supervalorizou. Mercados orientais, né, e os ocidentais também. Então isso pesa muito no nosso custo de produção. O que a gente faz, Rô? É barganhar preço, né? Ver quem são nossos parceiros, né, e comprar o maior volume possível para a gente conseguir o menor preço possível, né? Então hoje, para você ter uma ideia, a gente semanalmente recebe lá em torno de 4 a 5 cargas, né, de proteína, semanalmente. Então isso passa das suas 130 toneladas de matéria-prima, semanalmente. Então acontece de buscarmos carnes no Acre, né, e o frigorífico fala assim, você tem que estar aqui amanhã com a sua carreta para você pegar. E o motorista sai voando hoje até o Acre para buscar essa carne, porque a gente busca, né? A gente tem que ser o primeiro, né? Porque senão acaba que o frigorífico oferta a carne para outra praça, né? Então a gente tem que estar buscando isso. Acre, Rondônia em si, né? A gente está pertinho, isso está fácil de ser resolvido. Mato Grosso a gente também tem um plantel de matéria-prima que a gente busca. Então, esse mercado hoje, falando de proteína, falando da carne, foi muito desafiador, porque foi subindo. Chegou um ponto que o charque, que é, que é uma iguaria, ficou com uma precificação muito equivalente, né, à carne in natura, de primeira, até carne com padrão de primeira. E aí, gente, e agora? Como é que eu vou fazer o meu cliente não se assustar com esse preço do produto lá no PDV, né? Aí, estratégia de marketing, né? Execução de PDV, degustações, né? Falar um pouco da história, falar da segurança do produto, falar do benefício do produto como proteína no seu cardápio diário ou uma dieta balanceada. Tudo isso a gente implantou dentro do Shark. Uau! E para tudo isso, né, a gente também tem que falar, porque chega um desafio enorme, que eu acho que hoje é para todos os empreendedores, que para tocar tudo isso precisa de colaboradores, né? Sim. E aí você disse que hoje lá são o quê? Mais de 150, né? Colaboradores. Exatamente. E uma coisa interessante aqui, em um outro momento aí, quando você, né, respondeu, né, o que a gente estava perguntando, assim, antes do podcast começar, é que para a cultura da empresa também, uma das coisas que chama muita atenção é quando um colaborador de vocês permanece lá 5 anos, 10, Isso. 22 anos. E explica um pouquinho melhor isso. Como eu falei no princípio, né, um dos pontos que me fez ficar no Shark foi isso. Quando eu estava sendo entrevistado, né, pelo meu diretor, falando de números, falando de possibilidade de crescimento, ele falou isso: Carlos, olha, eu não quero um profissional de passagem aqui. Eu quero um profissional que faça carreira comigo, né? Porque eu tenho pessoas aqui dentro que têm 10, 15, 20 anos. Aquilo me brilhou os olhos. Eu falei, cara, gente, 20 anos, o maior tempo que eu passei numa indústria foi 8, né? Eu falei, foi quando eu aceitei. Quando eu entrei no Shark, eu vi mesmo pessoas mais novas do que eu, com 15 anos de carreira. Pessoas que têm a minha idade com 22 anos de carreira. A minha diretora financeira e a minha diretora contábil, ambas fizeram 22 anos de carreira ano passado. O Shark tem 30. Então, gente, eu falei, cara, que coisa, perdão da palavra, massa, top. Eu falei, eu fico vendo gente mais nova do que eu. Hoje a gente tem um plantel de pessoas lá dentro que são menores aprendizes, né? E eu vejo o olhar desses jovens aprendizes, né, que passam meio período, né? Eu estou, às vezes, no telefone comercialmente falando com algum cliente de fora, tudo eles ficam olhando.
E aí fala, Carlos, quanto tempo tu tem? Eu falei, cara, fiz 1 aninho ainda, eu sou neném. Aí é ficar do lado de cada uma dessas pessoas, tirar delas, extrair delas o melhor, né? São exemplos lá dentro, né? São exemplos lá dentro a serem seguidos, entendeu? Isso que eu parto. E como que, né, já que não são poucas pessoas, né, como consegue manter a cultura da empresa, né? Isso assim, a gente falando no montante de pessoas. Hoje o nosso RH ele é muito forte falando de contato, né, de percepção, né? Então a necessidade hoje que eu sempre vejo que o nosso RH olha para o nosso colaborador é escutá-lo. Então hoje o Shark, falando de indústria, né, corporação, ele oferece uns benefícios bem atrativos, bem particulares, que nem toda indústria consegue oferecer, falando de Rondônia principalmente, né? Então, além de plano de saúde, convênio, cesta básica, a gente tem, né, para segurar esse colaborador, a gente tem convênio com academias, né? O funcionário que completa seus 5, 10 anos recebe uns mimos, né, particulares que a gente entrega lá para eles, né? E a gente vai fazendo um legado, Rô, que comercialmente eu ajudo, financeiramente a minha diretora financeira ajuda, então assim, tá todo mundo unido, né? Ontem tivemos o nosso arraial, nosso terceiro arraial lá no Shark. Então foi uma coisa assim muito bacana, porque a gente entende que o colaborador sai cansado, um dia todo de trabalho, exaustivo, né? Não é fácil, mas a gente fez o nosso arraial. E o que eu achei muito bonito foi que não tinha ninguém de fora servindo os nossos colaboradores. Éramos nós servindo o nosso colaborador. Era a Jaqueline, assistente administrativa, servindo, né, o bolo para o nosso colaborador. Era eu colocando um refrigerante para o nosso colaborador. Sabe aquela sensação de que todos fazem parte e não são os cargos que vão direcionar quem é melhor dentro de uma indústria? Então, assim, essa liderança que eu sempre falo que parte do dono, parte do nosso diretor. O fato dele colocar uma bota alpargatas nos pés dele, uma japona, né, uma máscara, uma touca, e ir na produção fazer parte do processo, então é isso que engrandece a gente. Legal. E assim, porque para a gente aqui, né, perguntando e levando essa informação, né, no Pod Rondônia, como eu te falei, aqui a nossa intenção, né, é realmente levar a informação para as pessoas, mas de uma forma levando essa cultura mesmo de Rondônia para outros lugares e contando as histórias daqui, né, as potencialidades, empresas. E assim, hoje, como a gente fala, como é difícil empreender no Brasil, e uma empresa fazendo 30 anos, né, a gente sempre espera que essas histórias acabem ajudando realmente quem está iniciando, quem está começando. Sim. Né? E assim, dentro da marca, né? Dentro do Shark Rio Mar, o que para vocês é inegociável? Entendeu? Como valores, assim, que a marca mantém, Perfeito. Que é um valor inegociável. Confiança. É inegociável. A partir do momento que nós fabricamos nossos produtos, né, a gente garante a famosa segurança alimentar. Então, é inegociável a confiança. Eu sou um frigorífico, eu tenho um lote aqui abatido, assim, desse jeito. Não. A gente vai comprar dos frigoríficos que são homologados, fiscalizados pelos órgãos federais e estaduais aqui dentro do estado. Né? Então, a confiança é um dos elos, né, que a gente preza muito lá dentro. Porque, Rô, você me entende que a partir do momento que eu fabrico um produto, né, independente de qual seja, mas principalmente alimentar, se eu estou levando esse produto à sua mesa, da sua família, eu tenho que me colocar no lugar. Né? Então, é isso que a gente coloca todo dia nas reuniões, sejam elas semanais com os líderes, ou sejam elas quase que diárias com os liderados lá dentro. Segurança alimentar, desde o primeiro processo, que é receber a matéria-prima, até o último da embalagem, com aquela moça lá, a Bruna, pegando o produto, analisando se a embalagem está dentro dos padrões, está selada, está no vácuo, fechou, partiu para a mesa do nosso cliente, né? Partiu
PDV, para o cliente olhar, se encantar com o produto, né? Então, eu sempre falo, a confiança acho que é inegociável mesmo, né? É um princípio nosso, é um princípio. Maravilha. E assim, agora, na verdade, tem várias curiosidades, tá? Não sei se essas coisas chegam lá para vocês, mas tem várias curiosidades sobre Shark, né? Sim. Então, assim, eu acho que, na verdade, eu deveria ter começado perguntando o que era Shark, né? Porque tem vários mitos em torno do Shark. Sim. Eu mesmo já ouvi muito essa história, gente, que Shark é carne de cavalo. Não é isso? Já perguntaram? Sim, já, principalmente então, no Nordeste. Então, vamos à quebra dos mitos. Vamos. Verdade, o Shark historicamente, quem vai buscar a história do Shark, do produto Shark, se encanta, né? Falando de Brasil mesmo, ele se fundiu no século XVIII, né? O alimento é uma cultura andina, certo? Naquela época, né, não existia energia elétrica, geladeira, então o alimento se salgava para permanecer com maior durabilidade, né? Mas no século XVIII, no Nordeste, principalmente no Nordeste, que é onde se fundiu o Shark, né? Começou tudo. Salvo engano, acho que foi em 1777. Só que deu uma crise de seca no Nordeste. Historicamente falando, a crise dos 3-7, 1777, que eu me lembro foi isso. Gado bovino morreu, não tinha pasto, e aí um senhor chamado José Martins migrou do Ceará e foi para o sul, né? Eu acho que tudo tem um princípio, né? Acho que é a mesma história, necessidade, perseverança, eu vou para o sul do país. Foi para lá e fundiu, levando essa cultura do Shark para Pelotas, né? Mas Shark não é de carne equina, né? Não é de cavalo, né? A gente, né, sabe que o Shark é de carne bovina. Hoje tem outras iguarias sendo feitas com carne suína. Mas é mais o jacked beef, que não é Shark, né? O Shark é uma matéria-prima, é um produto, né, que é mais sequinho, mais curado, leva em torno de 15 dias para ficar pronto. O jacked beef, que é um Shark também, mas ele é mais úmido, né? Então ele leva, além de conservantes, que é o nitrato e o nitrito, né, ele fica menos tempo para a exposição solar. Então ele é uma carne mais úmida. Quem olha o Shark e quem olha o jacked percebe a diferença, né? Esses mitos é curioso porque quando a gente chega no Nordeste, quando eu fui na minha primeira visita em Pernambuco, né, a cultura é muito diferente lá. Então a gente ouve o nordestino, carne de jumenta, carne de cavalo. Eu falei, gente, eles brincam ainda com isso lá, mas não pode, nem deve, né? É carne bovina porque é parte do princípio da fiscalização federal, né? Outra curiosidade que eu sempre ouço, né, o pessoal falando, cara, mas o Shark é muito salgado, a pressão vai lá em cima. Gente, o Shark sim leva sal, né? Mas primeiramente ele leva um sal que não é iodado, né? Segundo, a legislação da vigilância sanitária fala que o Shark tem que ter até 15% de sal em cima do seu quilograma. Então, assim, não é porque eu tenho 10 quilos de carne, vai ser 10 quilos de sal. Não. Então, ele leva proporcionalmente àquela proporção permitida pela vigilância. É um alimento que requer sal, né, para ficar com a sua durabilidade lá dentro. Mas nada que isso vá fazer mal à saúde, né, nutricionalmente falando, né? Outra curiosidade que às vezes pergunta, sal é nutritivo? O Shark é nutritivo? Sim, é super nutritivo. Hoje a gente está numa pegada, falando da marca, né? Quando eu cheguei aqui em Cacoal, eu percebi muito, você é uma das pessoas que me inspirou, a corrida. Eu vi, gente, corre para um lado, tem corrida para tudo aqui em Cacoal, né? Rondônia tá ficando destaque sobre esse tipo de eventos, né? E aí eu levei o Shark para dentro das corridas, servindo, na verdade. Então, uma das coisas que a gente fez, eu falei, cara, café da manhã, frutinha, pão, né, aquela coisa toda, ovos, eu vou entrar com Shark com cuscuz. Então, hoje virou um sucesso. Então, quem nunca experimentou o Shark, a gente quebra esse pré-conceito, né, mostrando o produto. Experimenta, não é salgado, é um produto desidratado, rico em zinco, rico em ferro, porque a partir do momento que você pega a carne, né, bovina e você desidrata ela enriquece as vitaminas que ela tem, né, que é zinco, ferro, B12. Então, isso a gente leva para um atleta no seu nível, assim, entendeu? Olha aí, gente, ele falando isso. Mas, olha, eu fiquei realmente encantada. Esse é um depoimento aqui que eu posso dar,
porque a primeira vez que eu conheci o Carlos foi realmente no evento de corrida e o Shark estava presente, né, no evento, um evento grande aqui, esportivo, local, e eles estavam lá com toda uma estrutura. E eles levam tudo a rigor, tá? E aí é uma farofa, aquilo lá que vocês fazem? É uma farofinha de cuscuz, né? Ah. Até então, as degustações que a gente fazia a nível norte, né, era em Manaus ou Nordeste, né? No Nordeste, eles apreciam o charque mais puro, sem nenhuma mistura, como eles falam, né? Eles comem no café da manhã isso. E no Norte, falando de Manaus, é a farofinha, a farinha Warini, que é muito famosa lá. Fazem com o nosso charque, né? E aí eu falei, gente, e aqui para Rondônia? E aqui para Cacoal? O que fazer? Aí foi quando eu falei, cara, vou colocar o cuscuz, né? Que é um prato, né? Que eu creio que a maioria das pessoas apreciam, né? Faz parte de um café da manhã saudável, né? E eu tinha que fazer essa associação, produto com segurança alimentar, com uma pegada mais saudável também. Rô, graças a Deus hoje, em todas as corridas que nós somos convidados, o carro-chefe, é isso. Amanhã a gente vai participar de uma e vai ser o carro-chefe, vai ser o nosso charque com cuscuz. Não, e olha, a surpresa no sentido assim, porque eu confesso, eu não tinha o costume de consumir charque, né? E aí, quando falaram charque, eu fui lá experimentar, não, surpresa total, o negócio é muito bom. É bom, realmente gente. uma Tem que delícia, né? experimentar. E depois ainda vem o bônus, porque eu não sabia, né? Como eu expliquei, eu não tinha essa cultura mesmo de consumir. Aprendi realmente pós aquilo ali, que tem toda essa nutrição e para, né, o atleta Sim. acaba sendo, né, uma nutrição muito benéfica mesmo para quem acaba tendo alta performance, né? Aquilo ali é muito bom. Hoje eu estou buscando mais informações, mas assim, eu sempre falo através das pessoas que são minhas amigas, né, nutricionistas, né, a proteína por si só já é um prato saudável, digamos assim, dependendo da dieta que a pessoa vai compor ela, né. Mas quando a carne é desidratada, como eu falei agora há pouco, o charque ele enriquece na parte do zinco, do ferro e da B12, né. E isso para reconstrução muscular é ótimo, né? Então, no seu caso, que você corre, né? Pós-treino, eu sempre brinco, né? É um whey protein natural, entendeu? Pro pré ou pro pós-treino. Então, vale a pena experimentar. Eu peço sempre para as pessoas, né? Antes de ter o preconceito, não, experimenta, né? Porque quem faz é uma pessoa lá dentro do charque, a Natália, nossa, a mão cheia, a Natália. Ela faz com muito carinho, muito amor e muito rigor, né? Então, ela é muito perfeccionista. Então, o que nós levamos nos eventos, né, nas corridas em si, você pode ter certeza que vai ser um diferencial para você. E a partir do momento que você experimenta, a única coisa que pode acontecer, cara, e como é que eu vou fazer charque com cuscuz? Eu não sei fazer. Gente, falando de Rio Mar, tá? As nossas embalagens são instrutivas, as embalagens de 500 e 400 gramas. Dentro dela vem dizendo passo a passo como fazer. Até nisso nós evoluímos também para chegar nesse cliente, né, que às vezes ele fica na dúvida de como lidar com o produto. Lá na embalagem vem dizendo tudinho. É verdade, gente. Olha, eu ganhei, tá? Ganhei a cesta. É verdade. E eu acabei, depois disso, realmente virando uma consumidora mesmo de charque, por causa, né, dessa questão aí que é bom para atleta também. E adorei. E tem isso, tem as receitas, tudo lá. O negócio é bom. Exato. Mas, assim, Carlos, em relação a, né, na sua opinião, o charque hoje está realmente muito presente, né? Como eu te falei, não era a minha cultura. E depois eu comecei a observar, né? Está muito presente aí na mesa, né? Do brasileiro. E na sua opinião, o porquê disso, assim? Primeiro, memória afetiva, né? Como eu falo, né? Quando eu tinha meus 7 anos, 8 anos, era normal a gente comer charque, seja no feijão, seja na feijoada, seja ele puro, né, como uma refeição primária, como a minha amiga Fernanda fala, né. O que eu vejo hoje do brasileiro é busca de produtos que enriquecem o seu paladar, enriquecem sua segurança nutricional e alimentar, né. E o charque, independente de qualquer marca, né, mas falando da nossa, né, ele tem esses princípios, né? O produto, né? E, gente, curiosidades também, né?
o charque ponta de agulha é um dos que nós fabricamos, mas a gente tem outros tipos de iguarias do charque. A gente tem charque do dianteiro, a gente tem charque do cupim, a gente tem charque da ponta do peito, mas que são produtos que, culturalmente falando, aqui em Rondônia não se apreciam porque não experimentaram. E a gente quer introduzir isso para o ano que vem, já em 2027. Mas no Nordeste, isso é natural. Outros tipos de proteína estarem sendo charqueadas, como a gente fala, né? Você sabia que tem charque de fígado? Ah, não sabia. Culturalmente, no Nordeste, eles comem charque de fígado. A gente fabrica charque de fígado. Riquíssimo em ferro. Riquíssimo. Às vezes, aquela pessoa com deficiência, né, de ferro, né, um médico nutricionista recomenda, né? Além do fígado em si natural, mas também o charque de fígado. Você sabia que tem charque de língua? A gente faz charque de língua por Nordeste. Uau! A gente faz charque da gordura, no Nordeste, Pernambuco. E é tão engraçado esse negócio, né, da cultura alimentar, Ah, né? Porque, nossa. assim, o que a gente, né, é um leque É um de leque. opções, né, de cultura. Mas eu falo assim, como que um produto, aquilo é tão consumido numa região e na outra não é aceito, exato. né? Como que é diferente isso na nossa cultura? Rô, eu costumo brincar, mas é uma brincadeira muito séria. O charque Rio-Mar presente em todas as culturas alimentares. Vamos falar de Manaus, Amazonas, né? Peixe onde você menos imagina. E o charque está presente ao lado do peixe, na farofinha, né? Seja ele no recheio, no próprio peixe, o mais consumido lá é o tambaqui, né? Aí eu vou para o lado do Mato Grosso, Cuiabá. Eu estava com uma compradora lá recentemente, ela falou, Carla, sabe que o seu charque é bom? Eu falei, por quê? Eu quero ouvir, por quê? Ela falou, porque ele é o charque que dá mais certo com a receita Maria Isabel. Eu falei, Maria Isabel, que receita é essa? Fui estudar a receita do Cuiabana. É como se fosse nosso arroz carreteiro, mas com mais opções, entendeu? E aí vai, você vê, né? Falando de Nordeste em si, em Pernambuco, quando eu cheguei lá, eu estava com um representante, ele me buscou no hotel às 6h30 da manhã, a gente parou na estrada para tomar o café da manhã e eu, tradicionalmente, falei, eu quero um misto. Aí ele olhou assim, não, Carla, aqui é refeição, pode servir aí. E lá estava o charque. Falei, gente, não é que comem de manhã? Eu comi, cara, é muito saboroso, nutritivo, né? Tanto que eu me saciei, na verdade. Eu tomei o café da manhã às 7 da manhã, né? E era 6 horas para nós aqui em Rondônia, né? Eu não senti fome, para você ver, né? Então, é cultura, cada estado, cada região com a sua cultura, mas o charque sempre presente, porque, como eu te falei, desde o século XVIII, né? Isso existe, na verdade. E assim, Carlos, qual o legado que realmente você acredita que o Charque Rio-Mar ele queira deixar tanto para Rondônia quanto para o Brasil, a gente poderia dizer hoje, né? Tantos lugares que vocês estão. Mas qual legado você acredita que essa marca queira deixar? Falando do charque, é difundir mesmo a marca como uma marca que lembre, né? Que crie a lembrança de um produto com segurança alimentar. Eu posso estar sendo clichê falando essa frase sempre, né? Segurança alimentar, mas, pessoal, é o que a gente tem que ter para o nosso dia a dia. Todo mundo já deve ter ouvido falar isso também, né? Você é reflexo do que você come. Então, você tem que cuidar bem do seu corpo. Então, o charque, hoje, a gente leva isso, né? O legado é segurança alimentar, difundir a marca como uma marca de um produto de iguaria, né? O charque é uma iguaria alimentar. Propósitos, valores que nós temos lá dentro, né? Vou repetir aquilo que eu falei agora há pouco, do colaborador que está desossando a matéria-prima para colaborador que está embalando o produto, ele olha aquele produto sabendo que vai chegar à mesa da sua família. Então, é um dos legados que a gente quer levar para mais 30, 40, 50 anos. Para você ver, Rô, 30 anos, gente, hoje, Rio-Mar, né? Se você for olhar em outras marcas, a gente está pau a pau com uma Italac, com uma Boticário, com uma Aurora, que fez 59 anos recentemente. Então, a gente é forte.
rondoniense, bravo, guerreiro, destemido. Nós somos fortes, a gente quer fazer 31, 40, 50, 60 Então, anos. e era isso que eu ia te perguntar, né? Chegaram aqui com 30 anos. E quais são os próximos passos, né? Sim. Aí da empresa? Hoje, falando, é um desafio muito grande para a gente. Todo mundo sabe, né? A era digital bateu a porta e já entrou no dia a dia das famílias brasileiras. Então, a gente está aperfeiçoando muito essa questão do digital do Shark, né? Nossas redes sociais, não só Instagram falando, mas o site em si. A gente quer digitalizar o site, quer fazer que o site seja mais introspectivo com o nosso cliente. Eu quero abrir as portas do site para locais onde o cliente que nem imagine, né, possa receber o nosso produto. Um exemplo que a gente está aperfeiçoando agora o site é virar a página para o e-commerce, né? O cliente de Santa Catarina, as pessoas acho que devam saber, houve uma migração de uns 5 anos para cá, né? Muita gente do norte indo para o sul do país. Santa Catarina foi um exemplo. E eu sempre recebo ligações, né? O meu telefone está linkado ao Instagram e ao site. Eu recebo ligações de pessoas, aonde eu encontro o Shark? Eu morava em Cacoal e hoje eu estou morando em Floripa. Eu morava em Belém e eu estou morando aqui no interior do Paraná. Aonde eu encontro? E aí foi quando abriu, né, o gatilho mental, né? Eu preciso digitalizar o produto, eu preciso que o Shark entre nessa nova era, né? Outros desafios também são os desafios humanos, né? A gente precisa nos profissionalizarmos, né? Marketing, recursos humanos, né? Logística, a gente traz profissionais dentro do Shark hoje que possam contribuir para a gente ser excelência, né? A gente quer que o produto, não só o produto visual, paladar, né, que está na tua mesa, mas assim, a gente quer ser excelência, quer que você, Rosângela, você que está aí do outro lado, fala assim, cara, eu comi um produto Shark Rio-Mar e para mim não tem igual, e leve isso para outros cantos do Brasil, entendeu? Mas uma curiosidade minha é o seguinte, né? Agora você está falando de inovações, né? E eu acho que isso é um desafio da maioria das empresas também, né? Mas vocês com 30 anos têm tradição, né? Então, assim, como inovar, né? Sem perder realmente essa questão da tradição, né? Que vocês têm e a confiança. E, ao mesmo tempo, né? Tanta inovação que chega aí hoje todo dia. Como inovar? Hoje o que nós buscamos falando de indústria, né, é maquinário, né? Hoje a gente sempre busca as melhores tecnologias para fazer nossos produtos, né? Seja ele na embalagem ou seja ele mesmo na questão da salga, né? O produto em si, como eu falei agora há pouco, ele é um produto que leva em torno de 15 dias para ficar pronto. Então ele ainda é um produto semi-artesanal, mas com os princípios de qualidade e segurança alimentar de tecnologia. Então, o produto ele fica exposto ao sol, recebendo, né, esses raios, numa área protegida, com segurança, só entra lá quem é permitido, né? Mas, a partir do momento que ele vai para a máquina do invase, do embalo, né, a gente busca essa inovação nesse tipo de quesito, né? E falando de ser humano, pessoas, a gente busca profissionais também que possam contribuir com o Shark. Sempre nas nossas reuniões eu sempre falo, não sou eu, o Carlos, que é do comercial, que preciso, né, inovar. Todos precisamos. A partir do momento que eu criei uma embalagem intuitiva, né, mas assim, na corporação em si, foi porque tinha uma necessidade. Né? Até então era a cultura o Shark é muito salgado, e como fazer a de salga? Eu vou pesquisar isso na internet, no Google da vida, leva logo na embalagem, né? Para a dona de casa, para o marido que queira fazer um prato especial para sua esposa, né? Eu quero inovar no lado do produto, não só ponta de agulha, né? A famosa PA, o Shark, eu quero outro produto. Então, eu tenho que ouvir também esse lado de lá, né? Então, a gente trazer essas inovações aqui para dentro de Rondônia, para dentro do Amazonas. E aí é o intercâmbio cultural, né? Como eu falei agora há pouco, né? Shark de fígado, Shark de língua. Nossa, tem.
eu quero experimentar. Experimente, porque é uma cultura do Nordeste, mas que cabe aqui dentro de Rondônia também, entendeu? Essas inovações. Entendi. E assim, ó, eu vou fugir um pouquinho aqui, tá? Dessa linha que a gente já estava, nesse funil que a gente está aqui, mas eu quero aproveitar a sua experiência agora, não só, né, como hoje aqui um representante do Shark Rumar, mas a sua trajetória como profissional, porque até já conversamos isso em outro momento. Hoje você é um líder, né? E aí, liderando tantas pessoas. E com essas experiências que você teve, eu quero que você contribua, né, aqui para quem está nos assistindo, que hoje é o maior desafio de todas as empresas que eu entro, com todos os líderes que eu converso, que é como liderar essa nova geração, como liderar pessoas, mão de obra. Mão de que está obra. todo mundo, né, com essa mesma dor. Uhum. E você vem, né, aí de muitos anos, sempre como líder, está sempre liderando pessoas. Como que é esse desafio hoje? E o que você pode contribuir com a sua experiência para quem está nos acompanhando? Eu sempre tive grandes mentores na minha vida profissional, né? Sempre. Escutar foi sempre uma das premissas que eles me orientavam, né? Então, hoje eu digo que quando você vai liderar um time de vendas ou um time administrativo, você tem que escutá-los, né? Eu não estou dizendo que você tem que ser permissivo para tudo, mas você tem que escutar esse teu time, se colocar no lugar deles. O meu time de vendas hoje está espalhado aí para os 4 cantos do Brasil. Então, uma das características importantes que eu tenho que lidar é horário. O fuso horário nosso é diferente deles. Então, assim, eu chego cedo na indústria do Shark, não porque é obrigado ou porque o Carlos perde o sono, né? Na verdade, eu acordo 4 horas da manhã. Mas porque eu tenho que dialogar com o meu representante, que está 1 hora à frente de mim, já na rota. Então, eu tenho que saber a dor dele, a necessidade dele, né? Eu tenho que ouvir o meu menor aprendiz, né, que está hoje do meu lado me ajudando a buscar os leads, né, de oportunidades, porque às vezes o meu menor aprendiz ele pode estar com uma baita super ideia que eu não possa ter. Então, eu tenho que escutar isso também. E falando de projetos, falando de pessoas, né, hoje em dia, né, independente da geração que esteja, né, a passada, a futura, né, o ser humano hoje ele tem um grande desafio à sua frente, né? Quando você entra no seu primeiro emprego ou você já trabalhou e quer novamente fazer algo diferente, eu digo o exemplo de um representante que eu tenho no meu time que tem 72 anos, o seu Juarez, lá no Pernambuco. Quando eu visitei ele, eu senti a insegurança dele. É um senhor experiente, já foi bancário. E o gerente dele tem 49, como é que a gente vai lidar com isso? Mas foi a melhor semana que eu já passei na minha vida com um profissional. O estilo do trabalho, como lidar, né, com os clientes locais, né? Então, eu escutei muito ele. E quando eu estava digamos assim, para vir embora, né, uma das coisas que eu faço muito é que quando eu estou na frente de um cliente, eu escuto o cliente, ouço a dor dele, caso tenha, né, e aí eu mostro o encantamento que é o Shark Rumar através de uma apresentação no meu notebook. E esse vendedor não estava acostumado com isso. Quando ele saiu, ele olhou assim: Carlos, eu quero dizer uma coisa para você. Eu falei: diga. Eu falei: eu estou encantado como é que você apresenta o Shark. Eu tenho 72 anos, mas nunca ninguém apresentou um produto ou uma empresa desse jeito. Então, eu levo isso lá dentro do Shark, né? A nossa cultura do Shark, com a minha ideia, com a minha ideologia de que você tem que encantar, você tem que amar e você tem que fazer aquilo que você gosta de fazer dia a dia, né? Então, o Carlos Henrique hoje, a quem está ao meu lado, né, sabe disso, eu gosto de fazer esse encantamento. Maravilha. Ok.
Eu falo muito, hein? Ah, não, é tudo que a gente precisa aqui. E, Carlos, estamos aqui, gente, já há mais de uma hora nesse bate-papo maravilhoso. E essa pergunta que eu vou te fazer, na verdade, tá? Quero já falar aqui também no ar, tá, gente? A gente já convidou o senhor Marlon, né? Sim. Ele, pelo jeito, ele é mais ali, né? Como é que a gente pode dizer? Ele é bem discreto. Bem reservado. Bem reservado. Isso, né? Mas fica o convite, tá, Marlon? Um dia você vir aqui para estar com a gente, né? Aqui no podcast. É uma pergunta que, na verdade, eu gostaria de fazer para ele um dia. Mas como você, representando hoje mesmo, de fato, aqui, né? O Shark Rio Mar, e pelo jeito você mergulhou muito na cultura e na história, né, do Shark. Vamos dizer que hoje, se o senhor Dino estivesse presente hoje e ele visitasse hoje o Shark Rio Mar, o que você acha que mais o deixaria orgulhoso hoje? Com certeza alcançar as metas que no passado ele almejou, né? Eu vi isso ontem, né? Sexta-feira. Carlos, se batermos as 400 toneladas, era o sonho do seu Dino. Aí eu falei, sério? Eu falei, sério, caramba. Aí eu já me coloquei no lugar do seu Marlon, que é o filho. Imagina a responsabilidade do filho, do seu, né, que é o Marlon, né? Não é fácil, né? E você vai conhecer o Marlon, é um ser humano encantador. Eu já fiz rota com o Marlon. Quando eu fui apresentar, isso lá em Manaus, eu fui apresentar o Shark para o cliente, ele tomou a frente, eu fiquei assim, extasiado, porque ouvir a história, vindo dele, né? Ele nasceu, né, digamos assim, dentro do Shark, é muito mais encantador, é muito mais encantador. Eu mergulhei a fundo, quando você falou a fundo, eu mergulhei a fundo mesmo na história do Shark e tudo, né? Porque é uma das minhas características como profissional, né? Quando eu entro, né? Mas o que eu aprendi mesmo foi com o Marlon. Ele é um profissional, ele é um líder assim, nato mesmo. Na hora que tem que puxar a orelha, ele puxa a orelha e num jeito que é gostoso, como eu falo. Ele puxa a nossa orelha assim, de um jeito que cara, você tem que fazer, mas se ponha no meu lugar como dono. E é isso que eu acho que às vezes está faltando no profissional. Se pôr no lugar do empresário. Entendeu? Eu sou funcionário, eu sou empregado, eu sou PJ, seja o que você for dentro de uma organização, você tem que cumprir a sua carga horária, você tem que cumprir seu cronograma profissional, mas você tem que se pôr no lugar do dono, do empresário, porque não é fácil empreender nesse Brasilzão, entendeu? A nossa carga tributária é massiva, é pesada, né? A mão de obra hoje requer mais encantamento para você recrutar. Então, antigamente você não era só salário, né? Hoje você busca, além do salário, benefícios, mas você tem que buscar também o que a empresa pode contribuir para esse funcionário. Eu falei agora há pouco aqui dentro, eu me encantei em ficar no Shark pela história. Então, o Carlos Henrique escolheu ficar no Shark, entendeu? Então, um dia que você conhecer o Marlon, você vai se encantar com ele, porque é um profissional, um líder que eu dou graças a Deus de ter entrado na minha vida mesmo. Que maravilha. Show. E, Carlos, para a gente estar encerrando aqui, se fosse para você hoje resumir o Shark Rio Mar em uma frase, qual seria? Hoje, resumir o Shark, gente, felicidade. Eu vejo, todo dia que eu chego no Shark, quem puder entrar no site, né, e dar uma olhadinha, quem puder entrar na localização do Shark Rio Mar, ele é agraciado por uma beleza natural que nem toda a indústria tem. A gente está do lado de um morro, a Rosângela conhece, eu falo que é o Morro da Embratel aqui, né, mas é onde nasce o sol, né? Então, isso todo dia chegar, ver a felicidade, fazer nossa ginástica laboral nas segundas e sextas-feiras, né? Com esse nascer do sol no Morro da Embratel, né? Então, eu resumo o Shark hoje nessa perspectiva minha, felicidade. Eu estou muito feliz onde eu estou hoje, eu me encontro profissionalmente realizado, né? Eu sei o que eu quero, até onde eu quero chegar com o Shark, né?
e alcançando esses objetivos, já não só numericamente falando, né, mas também falando sobre legado, missões, valores, eu vou me realizar dentro do Shark. Eu quero ser um funcionário, né, de 22 anos, 30 anos, né? Eu quero ficar vovozinho lá dentro do Shark. Que maravilha. E Carlos, olha, assim, em nome, né, aqui do Grupo Amazon, quero realmente agradecer, tá? Eu fico grato também. Por você compartilhar, né, não só a história da empresa que hoje você representa, mas também, né, suas experiências de verdade, né, profissional, porque acabou aqui compartilhando com a gente não somente números e resultados, mas realmente uma história, né? Sim, sim. E uma história de sucesso de uma empresa que representa hoje Rondônia, né? Não só Rondônia, mas, né, o Brasil aí em alguns lugares. Então, muita gratidão mesmo por você estar aqui hoje, Obrigado. aceitar nosso convite, e foi de verdade uma honra te receber no Pod Rondônia. Nossa, eu que agradeço muito, eu te admiro muito, muito, muito. O que eu tenho que falar é agradecer a todo mundo que estava aqui escutando a gente, né, ouvindo a gente. E, gente, levem isso para dentro de si. Você que está empreendendo, você que tem um sonho, né, de empreender, o seu Dino, ele construiu esse sonho, não foi fácil, né? Então, como eu falei, ele veio de Nova Brasilândia para Cacoal com a família, né? E até hoje a casinha que começou o Shark lá ainda está lá dentro da indústria, né, onde tudo começou. Então, hoje sair de 500 quilos para 400 toneladas, que a gente vai bater a meta agora terça-feira. Então, é uma coisa, assim, sem palavras de dizer. Então, você que está empreendendo, você que está lutando dia a dia, não desista, não vai ser fácil, né? Mas a gente tem que estar inovando, tem que estar, né, buscando as melhorias internas e externas, né? E eu só tenho a agradecer mesmo, porque Rondônia é um estado assim que a gente se orgulha muito, né? Para quem já foi território federal do Guaporé, hoje está sendo, né, reconhecido como, né, um estado novo e crescente. Eu me sinto assim lisonjeado mesmo. Levar o nome do estado, levar o nome do Shark para outros estados que estão 400 anos de idade, 300 anos de idade, gente, é muito orgulho para mim mesmo. Ó. Graças a Deus eu fico feliz. Obrigado. Gente, vocês que estão aí, né, acompanhando a gente até agora, a gente agradece. Vamos ficar por aqui, né, com essa história que grandes empresas, né, podem nascer aí de sonhos simples, mas que pode transformar de fato em um legado, isso com muito trabalho. Então, é isso aí. A gente se encontra no próximo Pod Rondônia na próxima semana.